Bom dia, a paz. Queria deixar aqui uma reflexão, para as nossas vidas no dia de hoje. Hoje, quinta-feira, são exatamente 9h05. Vamos ver o que Deus quer falar conosco, amém? A palavra que eu vou ler se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 33, e no versículo 10, que diz assim: Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado e sem animal nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assolados, sem homens, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa e a voz do que dizem: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que invocam pela ação de graças, e a casa do Senhor, pois, fazei voltar do cativeiro da terra como ao princípio, diz o Senhor. Amém? Vamos orar para que Deus venha falar conosco, que não seja a minha boca, mas sim o Espírito Santo, porque de nós não temos nada, A palavra do Senhor fala que sem Deus nada podemos fazer. Então vamos orar a Ele e pedir para que Ele fale conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. Pai querido, Pai amado, eu te peço nesta manhã, Senhor, no dia de hoje, que o Senhor venha falar comigo, meu Deus, no meu coração e no coração de cada um, Senhor, que vai ouvir esta palavra. Senhor, no coração de cada um que está disposto, Senhor, com os teus ouvidos abertos para ouvir o Senhor falar. Meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra se renova a cada dia, Senhor. A tua palavra diz também, Senhor, buscai e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Senhor, que nós possamos estar com nossos ouvidos abertos e o nosso coração para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, Jesus. Bom, aqui a palavra do Senhor está dizendo, Neste lugar que você está dizendo que está assolado, está sem animal, sem pessoas, sem alegria, sem esperança, Talvez você esteja num cenário que você fala, não tem mais jeito, Tá tudo destruído, não tem mais como. Mas a palavra do Senhor fala que ainda, assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que estáis sem homem, sem animal, está desolado, você ainda vai ouvir a voz de gozo e de alegria, E ainda vão dizer, louvai ao Senhor, porque grande é a sua benignidade. Porque Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele tem o melhor para mim. Muitas vezes não estamos no lugar que nós gostaríamos de estar, Talvez nós não estamos ainda de posse daquilo que gostaríamos de ter, ou ainda não somos aquilo que a gente gostaria de ser. Mas o Senhor tem coisas melhores, o Senhor tem coisas maiores para mim e para você. Só basta você acreditar. Ontem eu estava vendo uma pregação da Joyce Meyer, Aquela pregadora famosa, internacional. Ela teve uma vida muito sofrida. O seu pai era um homem que ele não tinha estrutura. Ele era um homem que gostava da farra, da prostituição, da bebida. E ele ali abusou dos filhos, em vários sentidos. Psicologicamente, não soube criar os filhos. Ali também ela foi abusada pelo seu pai. Mas ela é uma mulher que tem 60 anos, 60 e poucos anos, que é uma grande pregadora, uma escritora, uma mulher de Deus, que tem levado a palavra do Senhor. E ela não se deixou abater pelo seu passado, pelas coisas ruins que ela passou.
ela se levantou, ela acreditou em Deus, ela foi à luta. E ela estava contando um pouquinho sobre a vida do irmão dela, né? Que eles viveram no mesmo cenário, com a mesma criação, sofreram os mesmos abusos psicológicos, físicos, né? E ele decidiu ir por outro caminho, um caminho que não foi bom, né? Ali ele começou a usar drogas, ele se perdeu, ele casou, separou da mulher, se envolveu com várias mulheres, nunca pagou pensão. Aí quando ele já estava velho, ele não tinha nada, tinha que pedir ajuda para ela, porque ela se tornou uma mulher muito rica, uma mulher muito poderosa, assim, né? Deus, ele abençoou a vida dela, porque ela buscou o Senhor. E ele começou ali pedir ajuda para ela, e ela sempre ajudando, sempre ajudando. Só que mesmo assim, ele não quis mudar de vida. Por um tempo ele foi para a igreja, ele se tornou um homem de Deus, só que logo depois ele desanimou e ele ficou doente e faleceu, né, novo. E ele ficou sem nada na vida, né? Por quê? Porque nós somos resultados daquilo que nós escolhemos para nós, entendeu? Se talvez você está em um cenário de desolação, num cenário de escassez, né? Você não tem nada, talvez você não tenha um estudo, talvez você não tenha condições, talvez você não tenha alguém que te apoie, mas o Senhor é aquele que é o teu Pai, é o teu Criador. Nós somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós somos o filho do dono do mundo. Para a sociedade, talvez, você não tenha valor. Para a sua família, talvez você não tenha valor. Mas para o Senhor, para Deus, né, o grande eu sou, você tem valor. Você é muito valioso. A palavra do Senhor fala que o nosso valor, ele excede de rubis. Ele ultrapassa o valor de rubis, né? De o ouro puro de Ofir. Diz que é um ouro muito, né? Um dos ouros mais valiosos. Então, para Deus você tem valor. Então, aí você pode dizer assim, mas por onde eu começo? Se eu não tenho condições, por onde eu posso começar se eu não tenho recursos, eu não tenho onde pedir ajuda? Você tem, a palavra do Senhor fala, né? Aqui no comecinho de Jeremias, no mesmo capítulo que a gente leu, no capítulo 33 de Jeremias, no mesmo capítulo, mas no versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e das casas do rei de Judá, que foram derrubadas com arfetes e espadas. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para encher de cadáveres os homens e ferir na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, eu sararei e lhes manifestarei abundância de paz e verdade. O Senhor muitas vezes ele permite, aqui está falando, né, que ele permitiu na sua ira esse povo ser afligido, esse povo ser destruído. Mas por quê? Deus faz isso? Para a gente clamar a Ele, para a gente se humilhar na presença dEle, em espírito e em verdade, de coração. A palavra do Senhor fala, lá no livro de Salmos, que Ele não despreza ninguém que tenha um coração contrito, abatido, um coração voltado para Ele. Se você está triste, desanimado,
você fugir dos seus problemas não vai adiantar. O que você tem que fazer é ser forte, ser corajoso, dobrar o seu joelho e clamar. Clamar de todo o seu coração. Se você não tem palavras, se você está desanimado, se você não tem o fôlego para pedir, dobre os seus joelhos mesmo assim. A palavra do Senhor fala que o nosso Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor, Ele ouve. Ele ouve quando você clama. Ele ouve mesmo que você não tenha palavras. Ele entende o que você quer dizer, né? A palavra do Senhor fala que Ana, né? Ana era uma mulher triste de espírito, amargurada. E ela ia no templo todos os dias orar ao Senhor porque ela era estéril, ela queria ter filhos. E ela dobrava os joelhos ali, sem muita força, e clamava ao Senhor. O Senhor ouviu Ana e deu a ela um filho, né? Depois deu outros filhos também, que ela consagrou ao Senhor. E Deus ouviu Ana, mesmo ela ali com gemidos, a voz dela quase não saía, mas o Senhor ouviu o clamor dela. O Senhor está pronto para ouvir. Ele diz: clama-me e responder-te. Se Ele está falando para você clamar, que Ele vai te responder, porque Ele vai te responder. Deus, Ele é um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre o que Ele fala. Ele só está esperando você clamar. Né? Você pode dizer: mas o Senhor sabe o que eu preciso. Né? Por que eu tenho que pedir? Porque Ele quer ouvir. Ele quer ver você falando para Ele. Né? Ele permitiu essa luta na sua vida, Ele permitiu essa escassez, Ele permitiu tudo isso acontecer para você clamar a Ele, e Ele vai te dar a paz. Aqui no versículo 5, né, do capítulo 33, fala que Ele vai dar abundância de paz e de verdade. E ainda no versículo 11 fala, né? Você vai ouvir a voz do gozo, de alegria, né? E vai ser como no princípio. Então, clama ao Senhor, busca Ele em espírito e em verdade. Né? Ele não tem coisas pequenininhas para você, Ele tem coisas em abundância. Né? Nós como mães, né? Eu que sou mãe, não sei se você é mãe, se você é pai, mas mesmo que você não for, você tem um pai, você tem uma mãe, ou aí alguém que te criou, talvez a pessoa olhe para você e vê assim, que você precisa de um calçado, você precisa de uma roupa, de um alimento. Não vai ficar esperando você pedir, né? Ele vai te dar, porque Ele sabe que você precisa. Deus, Ele é assim. Mas, muitas vezes, né, nós como pais, a gente não sabe o que nossos filhos querem, a não ser que ele venha até nós e fala: ó, pai, eu preciso disso, eu quero isso, né? Eu preciso de um tênis, um material escolar. E ele vai falar para você, porque a gente não tem bola de cristal, né? Para saber o que nossos filhos querem. O Senhor é assim, Ele quer ver você falando com Ele quer ver você desabafando. Então Ele permite a luta na nossa vida, sim. Porque nós não podemos ser fingidos, hipócritas, né? Porque se tiver tudo bem na nossa vida, nós não buscamos a Deus, né? Muitas pessoas se esquecem de Deus quando está na abundância, quando está na prosperidade, né? Eu, particularmente, né? Eu sou ao contrário. Se tiver tudo bem comigo, eu agradeço a Deus, porque é Ele que, né? Ele faz o bem e Ele faz o mal, né? Tem dias bons e dias ruins, Ele permite todos os dias, né? A palavra do Senhor fala que Ele fez o dia mau e o dia bom. No dia bom a gente tem que agradecer a Deus, mas no dia mau a gente tem que considerar, porque Deus fez
um dia após o outro, e basta cada dia o seu mal. Então não fica pensando no que já passou lá atrás. Não fica pensando o que pode acontecer lá na frente, porque isso não vai mudar nada. A gente fica pensando no passado, não vai mudar o que já se passou. E a gente ficar pensando muito no futuro, também não vai mudar nada. Porque o que há de vir virá, não tardará, a palavra do Senhor fala. E aquilo que foi, né, já era. Não tem como mais voltar atrás. Não tem. A única coisa que você pode é olhar para frente, né? Olhar para frente, olhar para Cristo. Lá no Salmo 121 fala, né? Elevo meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele tem todo o poder na sua mão. Ele tem o poder para restaurar, para curar. Você não sabe de onde começar. Então, é de graça, começa hoje, clama ao Senhor, dobre seus joelhos. Né? Se você não tem privacidade, talvez tenha pessoas na sua casa. Quando você for ali tomar o seu banho, em espírito de oração, você clama ao Senhor, fala, ó meu Deus, eu quero sair dessa situação, me dá uma direção, me dá discernimento, né? Comece a fazer alguma coisa, né? Comece a estudar, se você quer ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os seus filhos, comece a estudar, comece a trabalhar, comece a buscar a palavra do Senhor, a entender, né, como que é, né, a palavra do Senhor, né, a Bíblia, ela fechada, ela é um livro comum. Se ela ficar lá na sua estante parada, na sua mesa, na sua cama parada, ela não vai surgir efeito na sua vida. Mas quando você ora e abre a tua Bíblia, abre a palavra do Senhor, né? Você abre lá e lê. É a boca do Senhor falando com você. É o próprio Deus falando, filha, filho, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para o que deve na sua doença, na sua alegria, no seu momento de solidão. Eu sou o teu pai, eu sou o teu amigo, eu sou o teu companheiro, eu sou seu provedor. Deus, Ele é tudo, Ele não tem providência, Ele é providência. Ele não tem cura, Ele é a cura. Ele é o bálsamo, né? Ele cura suas feridas, Ele sara, Ele te levanta do pó, Ele faz de você um vencedor. Deus, Ele tem coisas boas para você, Deus, Ele tem o melhor, né? Não se acostume com coisas ruins, com relacionamentos tóxicos que não levam você a nada. Procure a mudança em Deus, procure ser uma pessoa melhor. Talvez a gente foca tanto no outro e não vê os nossos defeitos, não vê as nossas imperfeições, né? A gente tem que olhar pra gente e falar, meu Deus, o que eu posso melhorar, né? Como eu posso agregar na vida das pessoas, né? Não ir respondendo as pessoas assim, sem pensar, sem ter sabedoria, né? Talvez você pode pensar assim, mas você trouxa, né? Você boba, você frouxa se eu ficar calado diante dessa situação. Não, mas saiba que no seu silêncio, Deus vai responder por você. No momento que você ficar calado, Deus, Ele vai entrar com justiça. Porque se você coloca as tuas mãos, Deus tira dele. Mas, se você tira as suas mãos, começa a clamar, começa a buscar Deus, começa a ficar em silêncio, Ele coloca a mão dele e Ele começa a agir. A palavra do Senhor fala que Ele é um justo juiz.
E o culpado não tem por inocente, mas também o inocente ele não tem por culpado, ele é justo. Ele não é como o ser humano. Ele não olha a tua aparência, ele não olha o seu status, ele não olha as suas condições financeiras, ele não olha nada disso. Ele olha somente para aquele que está buscando ele em espírito e em verdade. E ele decide, Deus ele decide abençoar, porque ele é justo. Ele não despede ninguém de mãos vazias. Ele é um Deus muito bom, ele é um Deus provedor, um Deus maravilhoso, um Deus que eu amo, sabe, porque grandes coisas ele fez na minha vida. Deus, ele me restaurou, Deus, ele me libertou, Deus, ele me levantou do pó, ele me levantou do fundo do poço, onde eu mesmo fui, né? Por quê? Com as nossas decisões, a gente às vezes chega no fundo do poço. Mas hoje, decida buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Ele vai te levantar. E Ele vai fazer de você um vencedor. Em nome de Jesus, amém?